E hoje nossa aula é sobre operações com frações, começando aqui pela soma de frações. Vamos ver também subtração, que soma e subtração é o mesmo mecanismo de resolução. Vou mostrar para vocês potenciação de frações, multiplicação de frações e divisão de frações. Mas vou começar aqui com soma de frações, já coloquei aqui um dos exemplos, que é para você poder identificar se essa aula é para você. Aqui tem as duas frações, com denominadores diferentes, tem o desenvolvimento da solução e tem o resultado final. Se você olhar para isso aqui e entender tudo o que foi feito, então essa aula não é para você. Nós vamos fazer um desenvolvimento básico sobre operações com frações. Então, se você já sabe por que tem um 6, um 10, um 21, por que o resultado deu 31 sobre 6, neste exemplo aqui, você não precisa assistir a aula, tá? Porque a parte de multiplicação e divisão, potenciação de frações é uma coisa muito simples. O que é mais complexo mesmo é essa soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Com denominadores iguais é simples, mas com denominadores diferentes precisa de um MMC, de uma decomposição em fatores primos, precisa saber o que é números primos, é isso que a gente vai estudar. Ao final da aula, vou mostrar esse exercício aqui, eu vou resolver esse exercício aqui, que é da OBMEP de 2023. É um exercício que diz, se AB é igual a 1 sobre 2 e BC é igual a 1 sobre 3 e AC é 1 sobre 6, qual é o valor de 1 sobre A ao quadrado mais 1 sobre B ao quadrado mais 1 sobre C ao quadrado? Veja que o que ele está pedindo aqui é uma soma de frações. Qual é o valor dessa soma de frações aqui? Mas, se você está interessado na resolução desse exercício, já tem vários vídeos na internet mostrando a resolução do exercício. Aqui eu não quero só resolver o exercício para vocês, eu quero mostrar para vocês como podemos fazer operações com frações. E no fim resolver esse exercício para vocês, mostrando os conceitos apresentados, tá bom? Voltando aqui, deixa eu voltar aqui. Então, se você olhar para essa soma de frações e não entender o que foi feito, fica aqui comigo que eu vou começar a explicar para vocês. Quando temos soma de frações ou subtração de frações que operamos da mesma forma e eles têm denominadores iguais, é muito simples de fazer a solução. Vou fazer aqui para vocês, imagine. Vou até colocar uma subtração. 15 oitavos menos 9 oitavos. Tenho duas frações que eu preciso fazer uma operação de subtração, mas os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar esse denominador aqui e faço uma subtração direta do primeiro numerador pelo segundo numerador. 15 menos 9 é 6 e fica 6 oitavos. Como o 6 e o 8 são números pares, eu posso simplificar. Eu posso dividir em cima por 2 e posso dividir embaixo por 2. Em cima, 6 dividido por 2 vai dar 3 e embaixo 8 dividido por 2 vai dar 4. Isso é uma simplificação de frações. Aqui eu cheguei em uma fração irredutível. Quando os denominadores são iguais, eu posso colocá-lo aqui. Por quê? Porque eu tenho eles separados aqui, mas eles são comuns. Eu posso colocar aqui e fazer a subtração direta, que é o que está aqui. Olha, aqui eu tenho 6, que parece que ele está embaixo da soma, mas esse 6 ele é comum ao 10 e ao 21, assim como estava aqui. Porque eu transformei dois denominadores diferentes em denominadores iguais com frações equivalentes a essas aqui, que eu vou já mostrar isso para vocês. Então, se você encontra uma fração, uma operação de fração de soma ou subtração, que os denominadores são iguais, você pode fazer isso aqui. Coloca ele embaixo, faz a operação direta e chega ao resultado, simplificando se for preciso, ok? Agora, se os denominadores são diferentes, que é o nosso caso aqui, aí eu não posso fazer uma subtração direta. Eu não posso pegar aqui 5 sobre 3 mais 7 sobre 2. Eu não posso fazer 5 mais 7 e imaginar que o resultado é 12 sobre alguma coisa aqui. Eu não posso fazer isso. Não existe essa operação direta quando os denominadores são diferentes. Eu tenho que primeiro encontrar o MMC, tenho que primeiro fazer decomposição em fatores primos para poder chegar ao resultado. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Antes de mostrar o MMC, você precisa saber o que é um número primo, porque se eu vou fazer uma decomposição em fatores primos, eu preciso saber quais são os fatores primos. E para isso eu vou colocar os números aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar uma vírgula e uma reticência. Estou colocando aqui os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e poderia seguir aqui 11, 12, 13, 14. Por que eu coloquei esses números aqui? Porque eu quero explicar para vocês
o que são números primos. Números primos são os números que têm apenas 2 divisores. Se tiver 2 divisores é primo, se não tiver 2 divisores não é primo. Tem quem diga assim, o número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Se eu pegar essa regra divisível por 1 e por ele mesmo, o número 1 será primo. E o número 1 não é um número primo, porque ele só tem um divisor. A regra do número primo é que ele tem apenas 2 divisores. 1 só pode dividir por 1. Já o número 2, ele pode dividir por 2 e por 1, tem 2 divisores. Então o 2 é primo. O 3 pode dividir por 3 e por 1, ele não pode dividir por 2, então ele também tem 2 divisores, que é ele e 1. O 4 pode dividir por 4, por 2 e por 1, então ele tem 3 divisores, ele não é primo. O 5 pode dividir por 4? Não. Por 3, por 2? Também não. Pode dividir por 1? Pode. Então ele é primo, que ele divide por 5 e por 1, são 2 divisores. O 6 pode ser dividido por 6, por 3, por 2 e por 1, não é primo. O 7, ele não pode ser dividido por 6, por 5, por 4, por 3 ou por 2, ele só divide por 7 e por 1, então ele é primo. O 8 pode dividir por 8, por 4, por 2 e por 1, não é primo. O 9 pode dividir por 9, por 3 e por 1, não é primo, são 3 divisores. O 10 pode dividir por 10, por 5, por 2 e por 1, são 4 divisores, não é primo. E assim eu posso fazer infinitamente encontrando os valores primos. Mas, quando eu vou fazer uma resolução de frações, eu preciso fazer decomposição em fatores primos. Quais são esses valores? Serão os primeiros aqui, né? Eu começo pelo 2, pelo 3, pelo 5, pelo 7. Eu vou fazendo a decomposição em busca do MMC, que eu vou já explicar para vocês o que é. Mas antes eu preciso explicar para vocês quais são os valores primos. E os valores primos são aqueles números que têm apenas 2 divisores, que é ele e o 1. Sempre assim, beleza? Explicado para vocês o que é o número primo, agora eu vou explicar para vocês o que é o MMC. Para explicar o MMC, eu preciso colocar aqui o 2 e o 3, tá? Por que o 2 e o 3? Porque são os denominadores aqui das minhas frações que eu vou fazer a operação de soma. O 2, quais são os múltiplos de 2? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5. Opa, aqui ficou um 6, eu coloquei foi um 3. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E assim vou infinitamente. Esses números aqui, que são os resultados da multiplicação do número 2 pelos naturais. Quais são os naturais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São os inteiros positivos. Quando eu multiplico 2 pelo 1, 2. Então, eu encontrei um múltiplo de 2. 2 vezes 2, 4. Mais um múltiplo. 2 vezes 3, 6. Mais um múltiplo. 2 vezes 4. Todos esses valores, que são os resultados da multiplicação do 2 pelos números naturais, são os múltiplos de 2. A mesma coisa faço com 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E vou fazer infinitamente. Esses aqui são os múltiplos de 3. São os números que são, quando eu multiplico 3 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, eu vou encontrando esses resultados. Então, são os múltiplos de 3. E o que é o MMC? O MMC, coloca aqui embaixo, MMC é o mínimo múltiplo comum. É isso que significa MMC, mínimo múltiplo comum. O que é o múltiplo comum? É um múltiplo que é comum aos dois denominadores. Nesse caso aqui, eu relacionei os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3. A primeira coisa que eu preciso encontrar é quais são os múltiplos comuns. No 2, o 2 aqui é múltiplo de 2. Ele é múltiplo de 3? Não é. O 4 é múltiplo de 2. Ele é múltiplo de 3? Não é. O 6 é múltiplo de 2. Ele é múltiplo de 3? Opa, ele é. Então, o 6, ele é múltiplo comum. Ele é comum ao 2 e ao 3. Ele é múltiplo comum. E ele é o mínimo múltiplo comum. Porque menor que 6 aqui nos múltiplos de 3 tem só o 3, que não é comum ao 2. E menor que o 6 aqui nos múltiplos de 2 tem o 4 e o 2, que também não são múltiplos de 3. Então, o mínimo múltiplo comum é o 6, no caso do 2 e 3. Aí você me pergunta, Joilson, toda vez que eu for fazer uma soma de frações, eu tenho que pegar os denominadores
descrever aqui os múltiplos deles e encontrar o múltiplo comum? Não. Existe a técnica que eu falei para você, que é a decomposição em fatores primos. Por isso que eu expliquei para você o que é um fator primo, que é um número primo. Estou mostrando para vocês o que significa MMC, estou mostrando aqui o que significa na prática dizer que tem um mínimo múltiplo comum, são os menores múltiplos comuns aos dois. E agora eu vou mostrar para vocês como você encontra esse MMC, tá bom? Apagando aqui tudo isso para fazer uma soma ou subtração de frações. É por isso que quando você pensa que você tem dificuldade em fazer a soma de frações, não é que você tem dificuldade em entender o processo de fazer a soma ou fazer a subtração. É que você deve ter esquecido do que é um número primo, deve ter esquecido do que é um MMC, e na hora de fazer a solução aqui você não lembra disso. E se você não lembra, você não vai conseguir resolver, você não vai entender o que está sendo feito, tá bom? Agora vamos fazer o MMC de 3 e 2. O que é a decomposição? A decomposição é que todo número ele é um produto de fatores primos. Por exemplo, eu vou pegar um número aleatório aqui, eu vou pegar o 14. Se eu pegar o 14, não vou nem pegar o 14, eu vou pegar 14, 20, eu vou pegar 42. Vou colocar o 42 aqui para dar um exemplo para vocês do que é uma decomposição de um número só. Não estou fazendo fração, estou fazendo uma decomposição. O 42 eu vou dividir pelo primeiro número primo, que é 2. 42 por 2 vai dar 21. O 21 divide ainda por 2? Não divide. Agora ele divide por 3, que é o outro número primo. 21 dividido por 3 vai dar 7. O 7 divide por 3? Não divide. O 7 ele vai dividir por 7 e vai dar 1. Esse 2 vezes 3 vezes 7, esse produto de 3 números primos, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 7 é 42. É o que representa o 42. Todo número, não importa qual seja todo número, ele é o produto de um conjunto de números primos. Nesse caso aqui, o 2, o 3 e o 7. O 2, o 3 e o 7 são os números primos que compõem o número 42, que o produto deles resultam em 42. Por causa disso, eu faço essa decomposição aqui entre dois números como esse, que no caso aqui eu vou começar dividindo pelo 2. O 3 divide por 2? Não divide, mas o 2 divide. 2 por 2 dá 1. Eu coloco 1 e baixo 3 aqui. O próximo número é o 3. 3 divide por 3 dá 1 e baixa 1 aqui. Já cheguei no 1 aqui embaixo, então significa que meu MMC é o produto desses dois números aqui. 2 vezes 3 é igual a 6. O MMC é 6, o mínimo múltiplo comum, como eu mostrei para vocês agora fazendo análise dos múltiplos de 2 e de 3. E ele é o resultado desta multiplicação, desses fatores primos aqui. Aí eu coloquei ele aqui embaixo, vou refazer esse processo aqui embaixo para vocês acompanharem. Aqui eu tenho, passo a barra, coloco 6. Depois que eu encontro o MMC, o que eu faço? Eu pego ele, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 5, tenho 10. Esse sinal de mais aqui eu coloco aqui no meio, mais... E faço 6 dividido por 2, dá 3. 3 vezes 7, 21. Depois eu só somo em cima, que vai ficar 31 sobre 6. Veja, eu fiz aqui para vocês o passo a passo que eu tinha feito aqui em cima. Por isso que eu falei, se você entendeu o que foi feito, não precisa nem assistir o vídeo. Mas se não entendeu, você agora sabe de onde veio o 6, veio de uma decomposição de fatores primos, que depois eu peguei esse MMC, o mínimo múltiplo comum, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Coloco o sinal aqui, que se fosse uma subtração, colocaria aqui o sinal da subtração, no caso é uma soma. Faço pelo segundo, multiplico pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Coloco aqui, depois eu somo os dois e chego no resultado, tá ok? Existem casos em que você não encontra o MMC, você só multiplica direto aqui. O problema é que podem dar valores muito altos. Não vou nem mostrar essa parte da multiplicação. Vou mostrar para vocês o que chamam de um macete, quando você tem só
5 terços, se são só duas frações, né? 7 meios. O que você pode fazer? Você pode organizar essa resolução da seguinte forma aqui, ó. Você passa a barra. Aqui em cima, você vai colocar 2 vezes 5 mais 3 vezes 7. Quando você tem só duas frações, você pode fazer isso. 2 vezes 5 mais 3 vezes 7. E aqui embaixo, você vai fazer 3 vezes 2. 3 vezes 2. Veja, o 2 vezes 5 vai dar 10, mais 3 vezes 7 é 21, e o 3 vezes 2 é 6, que vai resultar em 31 sobre 6 da mesma forma. Viu? Eu não fiz nada de cálculo de decomposição em fatores primos, eu fiz direto essa multiplicação aqui, multipliquei as diagonais e chego no mesmo resultado. Quando eu tenho só duas frações, você pode decorar esse passo a passo para você resolver. Só que você não está sabendo por que você está fazendo. O ideal é você saber o passo a passo, conhecer os conceitos de número primo, de MMC, fazer a decomposição, chegar no mínimo múltiplo comum, que vai ser um MDC comum, para que você possa fazer o divide por baixo, multiplica pelo de cima, chegando no resultado. Através desse método que eu mostrei aqui, que é a decomposição, você consegue fazer soma de quantas frações estiverem aqui. Podem ter 5 frações e você vai conseguir fazer de forma muito simples. Através de um método de multiplicação, onde você multiplica todo mundo, vai ficando os números muito grandes. Você não terá mais um mínimo múltiplo comum, você terá um múltiplo que pode não ser o mínimo e vai ficar um número muito grande para você fazer a operação. Então não aconselho, tá? Mostro aqui para vocês, para quem gosta de atalhos, mas eu não gosto muito não. Feito isso, você já viu como faz soma e subtração de frações. Agora, eu vou mostrar para vocês se fosse uma multiplicação dessas duas frações. Então, se eu precisasse 5 terços multiplicando 7 meios. 5 terços multiplicando 7 meios, como funciona a multiplicação de fração? É muito rápido. Multiplica esse por esse e esse por esse. 5 vezes 7 é 35, 3 vezes 2 é 6. 35 dá de dividir por 6? Não dá. Então, a fração irredutível já é essa aqui. É assim que você faz multiplicação de frações. E você pode fazer divisão de frações. 5 terços dividido por 7 meios. Como você faz uma divisão dessa aqui? Você pega 5 terços, transforma em uma multiplicação. Aí, essa fração que está aqui no denominador, se você mudou o sinal de divisão para multiplicação, você precisa inverter ela, porque a multiplicação é o inverso da divisão. Então, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se era 7 sobre 2, agora vai ficar 2 sobre 7. Aqui vai ficar 2 sobre 7. Daí é só você multiplicar 5 vezes 2, o de cima com o de cima, né? O de baixo com o de baixo. 5 vezes 2 é 10 e 3 vezes 7 é 21. 10 e 21 avos é o resultado. Então, veja como é muito mais simples de você fazer multiplicação e você fazer divisão de frações. Vou explicar aqui potenciação, porque isso nós vamos utilizar ali na resolução da UBMAP. Se você tem 5 terços ao quadrado, isso significa que é 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. E vice-versa, se você tiver 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, você pode voltar para um parêntese e elevar ao quadrado. Isso aqui é propriedade de potenciação, tá? Se você tiver... Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer para você. Se você tiver, que nós também vamos usar lá, se você tiver 5 terços vezes 7 meios elevado ao quadrado, você pode pegar esse expoente aqui, você pode colocar só nessa fração e só nessa fração. Isso é igual a 5 terços ao quadrado vezes 7 meios ao quadrado. Uma série de propriedades aqui que eu estou mostrando para vocês, que tudo isso nós vamos usar na resolução daquele outro exercício para vocês. O que é mais complicado? Soma e subtração de fração. Soma e subtração de fração. Se forem os denominadores iguais, você mantém, conserva o denominador e faz a operação direta. Mas se for multiplicação, aí é muito simples.
Mas se forem denominadores iguais, você conserva o denominador e opera direto. Se for denominador diferente, aí você tem que fazer decomposição em fatores primos, encontrar o MMC e depois fazer esse procedimento que eu mostrei para vocês. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Só na operação de soma e subtração você tem essa dificuldade. Passou para multiplicação de frações, sem segredo, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Se for divisão de frações, também não tem segredo. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se for potenciação de frações, pega o expoente, coloca para o de cima e coloca para o de baixo. Se for multiplicação de frações com potenciação, pega o expoente, coloca na primeira fração, coloca na segunda fração e, se for preciso, joga para dentro, como foi feito aqui. Não tem segredo nessas outras operações. O que é mais complexo é soma e subtração. Explicado tudo isso sobre... Aliás, eu vou deixar aqui. Explicado tudo isso sobre frações para vocês, vou resolver essa questão aqui para vocês agora, tá bom? Aplicando todos os conceitos que eu expliquei para vocês agora. Só que antes de começar a resolver essa questão, você precisa fazer uma manipulação algébrica, porque aqui nós temos A vezes B, B vezes C, A vezes C, A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Toda vez que entra essas letrinhas aqui de generalizações, você já está falando de álgebra e você precisa fazer manipulação algébrica. Vou começar pela soma de frações, com que eu ensinei para vocês sobre soma de frações. Se AB é igual a 1 sobre 2, BC é igual a 1 sobre 3 e AC é igual a 1 sobre 6, qual é o valor de 1 sobre A ao quadrado, 1 sobre B ao quadrado e 1 sobre C ao quadrado? Vou começar por aqui e vou tentar fazer aparecer esses caras aqui que ele me deu o valor. Como eu faço isso? 1 sobre A ao quadrado mais 1 sobre B ao quadrado mais 1 sobre C ao quadrado. Como aqui eu não tenho os valores para encontrar o MMC, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação de todo mundo, né? A ao quadrado vezes B ao quadrado vezes C ao quadrado. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando e multiplicando os dois denominadores, igual como foi feito aqui. 3 vezes 2 é 6, que vai dar o mesmo MDC que tinha lá. Às vezes dá um número maior, mas continua sendo um denominador comum. Estou fazendo essa multiplicação. Então, A ao quadrado vezes B ao quadrado vezes C ao quadrado. Eu peguei esse vezes esse vezes esse. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Se eu tenho A ao quadrado vezes B ao quadrado vezes C ao quadrado e vou dividir por A ao quadrado, isso vai ficar assim, olha. A ao quadrado vezes B ao quadrado vezes C ao quadrado dividido por A ao quadrado. Isso é igual. Eu tenho A ao quadrado que está multiplicando aqui e tenho A ao quadrado que está dividindo aqui. Eu vou zerar esse cara aqui com esse aqui. O que sobrou? Vai sobrar só B ao quadrado vezes C ao quadrado. Então, vou colocar aqui em cima, vou apagar isso aqui. Vou colocar aqui em cima B ao quadrado vezes C ao quadrado. Por quê? Porque quando eu dividir esse por esse, sobrou B ao quadrado vezes C ao quadrado. Se eu multiplico por 1, vai dar o mesmo B ao quadrado vezes C ao quadrado. O mesmo procedimento eu vou fazer agora, eu vou dividir por esse e multiplicar por esse. Quando eu dividir aqui por esse, olha, B ao quadrado, que vai sobrar, esse B ao quadrado vai simplificar com esse B ao quadrado, vai sobrar A ao quadrado vezes C ao quadrado. Aqui em cima vai sobrar A ao quadrado vezes C ao quadrado. E quando eu dividir isso aqui por esse, vai sobrar A ao quadrado vezes B ao quadrado, que é o mesmo, fazendo aqui para ficar bem explicadinho, C ao quadrado. Então, vai simplificar esse com esse, vai sobrar só A ao quadrado vezes B ao quadrado. Então, aqui em cima vai ficar A ao quadrado vezes B ao quadrado. Utilizando essa divisão, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, eu transformei isso aqui nisso aqui. Estão compreendendo? Se não estão compreendendo, é só voltar aqui nessa parte, nessa explicação que eu dei aqui nessa página, que você vai entender o que eu estou fazendo de desenvolvimento aqui. Vou continuar agora de vermelho para ficar separadinho.
Eu tenho aqui em cima, olha, lembra que eu mostrei para vocês uma multiplicação com potenciação. Aqui, olha, eu tenho uma multiplicação com potenciação. Eu posso pegar o expoente e colocar no primeiro e pegar o expoente e colocar no segundo. Então, aqui, esse aqui, que é b vezes c, ele vai ficar b vezes c elevado ao quadrado. B vezes c elevado ao quadrado, mais a mesma coisa aqui no segundo. Vai ficar a vezes c elevado ao quadrado, aqui vai ficar a vezes b elevado ao quadrado. A vezes c elevado ao quadrado, mais a vezes b elevado ao quadrado. Tirei o expoente para quê? Para que isso aqui fique igual a esse, ó. BC, AC fique igual a C e AB fique igual a B. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou tirar o expoente, vou distribuir todo mundo aqui. Aqui A ao quadrado é A vezes A. B ao quadrado é B vezes B. C ao quadrado é C vezes C. Então, isso aqui é B vezes C ao quadrado, estou fazendo os numeradores, mais A vezes C ao quadrado, mais A vezes B ao quadrado, dividindo por... Veja que aqui eu tenho 2 A's, 2 B's e 2 C's. Como isso aqui é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso colocar esse A do lado desse B, colocar esse A do lado desse C, colocar esse C do lado desse B, eu posso ir mudando aqui a ordem deles, para que eles fiquem igual como estão esses aqui, olha. AB, BC e AC. E é isso que eu vou fazer, eu vou colocar eles em pares aqui. Veja que aqui tem 2 A's, aqui tem 2 B's e aqui tem 2 C's. Igual como tem aqui 2 A's, 2 B's e 2 C's. Eu vou reorganizá-los para que eles fiquem igual como está aqui. Fazendo isso, eu vou colocar AB vezes BC vezes AC. E vou colocar ainda um parêntese aqui que eu posso fazer isso porque é tudo multiplicação. Veja o que eu fiz. Eu tirei a potenciação aqui de cada um e fiz eles em pares. Tirei daqui. O que aqui tinha potência, eu tirei a potência e depois reorganizei para que ficasse igual ao meu comando. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu posso só substituir os valores. O que eu vou fazer? Onde tem BC, AC, AB, eu vou colocar aqui, olha, BC, AC, AB. A mesma coisa aqui, AB, BC e AC. Eu posso ir substituindo. Qual é o valor de BC? BC ele me disse que é 1/3. Então eu vou colocar aqui 1/3 ao quadrado mais. Quem é o AC? 1/6 ao quadrado mais. Quem é o AB? 1/2 ao quadrado. E aqui embaixo, quem é o AB? 1/2 multiplicando quem é o BC? 1/3. Faço aqui. E quem é o AC? 1/6. Viu? Uma manipulação algébrica. Eu te dei aqui 1 sobre A ao quadrado, 1 sobre B ao quadrado, 1 sobre C ao quadrado. Fiz a manipulação algébrica para que sumisse os expoentes e que deixasse em evidência, que deixasse destacados o BC, AC, AB. BC, AC, AB, AB, BC, AC. Depois que eu faço isso, aí eu substituo, aí começam as operações. Veja que aqui eu tenho potência de fração, tenho soma de fração, tenho divisão de fração e tenho multiplicação de fração. E para fazer essa solução aqui, eu preciso jogar, eu vou só tirar esses expoentes daqui, depois vou jogar para a próxima página para a gente fazer os cálculos aqui conforme eu ensinei para vocês. Toda essa primeira parte foi só manipulação algébrica. Ah, mas é um negócio muito demorado. É demorado porque eu estou explicando passo a passo. Quando você já conhece os conceitos e já sabe resolver, você consegue fazer isso aqui muito rápido, fazendo vários atalhos, consegue fazer de forma direta e resolve bem facinho, tá? Vou colocar agora aqui embaixo. Cadê aqui? Quanto é 1/3 ao quadrado? Fazendo aqui, olha, 1/3 ao quadrado. Eu mostrei para vocês que quando eu tenho uma potência de uma fração, o que eu faço? Eu pego esse expoente e coloco em cima,
e pego esse expoente e coloco embaixo. No caso aqui vai ficar 25 sobre 9, porque essa potência que está fora da fração, ela vem para o numerador e para o denominador. Aqui não é diferente. Aqui eu tenho 1/3. Esse expoente vem para o 1, quanto é 1 ao quadrado? É 1. Quanto é 3 ao quadrado? É 9. Aqui, esse expoente vem para o 1, 1 ao quadrado é 1. 6 ao quadrado é 36. Esse expoente vem para o 1, quanto é 1 ao quadrado? 1. 2 ao quadrado é 4. Então, eu vou fazer essas operações aqui, já jogando direto o resultado aqui. Então, 1/3 ao quadrado, ele vai ficar 1/9, mais 1/6 ao quadrado, 1/36, 1/2 ao quadrado, 1/4. Tudo isso aqui dividido por... Tem uma multiplicação de frações aqui. Lembra como é a multiplicação de frações? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo podem ter quantas frações tiverem aqui. Vou fazer de cima com o de cima. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Embaixo, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 3, 6 vezes 6 é 36. Então, aqui embaixo vai ficar 1 sobre 36. De novo, chego numa parte aqui onde eu tenho uma soma de frações. Como eu faço essa soma de frações? Vou fazer ela separadamente aqui, olha. 1/9 mais 1 sobre 36 mais 1 sobre 4. Agora imagine... Vou bater aqui o microfone. Agora imagine se eu tivesse que fazer a multiplicação aqui. 9, 36 e 4. Para colocar no denominador, depois dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima e tudo mais. É muito ruim fazer isso, de 9, 36 e 4, fazer essa multiplicação. É muito mais fácil fazer a decomposição em fatores primos. Porque o que eu tenho aqui, olha. Deixa eu fazer aqui. 9, vou colocar aqui 9, 36 e 4. É muito mais fácil fazer uma decomposição. Qual é o primeiro número primo? 2. 9 dá de dividir por 2? Não dá. 36 dá de dividir por 2? Dá. Dá 18. O 9 eu coloco aqui. 4 dividido por 2 é 2. De novo eu posso fazer novamente por 2. Quanto é 9 por 2? Não dá. 18 por 2 dá 9. 2 por 2 dá 1. Ainda posso fazer por 2? Não. Qual é o próximo primo? 3. 9 dividido por 3 dá 3. 9 dividido por 3 dá 3. Baixa 1. Coloca qual é o próximo número primo? 3. 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. E aqui tem 1. Aí há quem diga, eu já poderia fazer direto por 9. Poderia, mas o certo é você ir procurando os números primos que não tem risco de errar. Feito isso, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. O MMC de 9, 36 e 4, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3 é 36. Esse aqui é o mínimo múltiplo comum desses números. Ah, Joilson, mas o 36 está lá, eu já poderia ter visto. Poderia, mas eu não estou ensinando atalho para vocês, eu estou ensinando como vocês resolverem a questão. Isso aqui, olha, opa, aqui está de azul. O MMC é 36. Por que o MMC deu 36? Porque o 36 ele é múltiplo de 4 e ele é múltiplo de 9. Então, por isso que ele vai ser o mínimo múltiplo comum. Ele é o menor número que é múltiplo dos 3. Aí, uma vez que eu coloco 36 aqui, 36 dividido por 9, 4. 4 vezes 1, 4. Depois eu faço 36 por 36, dá 1. 1 vezes 1, 1. 36 dividido por 4, 9 vezes 1, 9. O resultado disso aqui, coloquei o denominador comum e agora eu faço só operar aqui os numeradores. 4 mais 1 é 5, 5 mais 9 dá 14. Isso aqui vai ficar 14 por 36. Lembrando que este cálculo aqui que eu estou fazendo é simplesmente essa parte superior aqui. Trouxe para cá para fazer o cálculo dele separado. Agora eu vou colocar ele aqui em cima dividido por esse de baixo. Então o resultado deu 14 sobre 36. Apago tudinho. Isso aqui seria meu rascunho na prova. E volto para cá. Então aqui meu numerador ficou 14 sobre 36. Dividido por, aqui meu denominador está 1 sobre 36. Aí cheguei numa divisão de frações. Como eu faço divisão de frações?
Aqui, olha, se eu tenho divisão de frações, eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Vamos lá. Vou pegar a primeira fração. Qual é a primeira fração? 14 sobre 36. Qual é a segunda fração? 1 sobre 36. Se a fração é 1 sobre 36, eu mudei o sinal de divisão para multiplicação, aqui vai ficar 36 sobre 1. Então, a segunda fica 36 sobre 1. Isso vai ser igual... Veja, eu tenho 36 multiplicando aqui em cima e tenho 36 dividindo aqui embaixo. Vou simplificar esse com esse. E para quem não entende, a ordem dos fatores em uma multiplicação não altera o produto. Se eu pegar esse 36 e trocar com esse 1 aqui, o resultado vai ser o mesmo. Aqui está 14 vezes 36 dividido por 36 vezes 1. Então, esse aqui simplifica com esse. Vai ficar 14 sobre 1, que é igual a 14. O resultado dessa questão, quando ele diz assim, se AB é igual a 1 meio, BC é igual a 1 terço e AC é igual a 1 sexto, qual é o valor de 1 sobre A ao quadrado, 1 sobre B ao quadrado, mais 1 sobre C ao quadrado? O valor disso, conforme foi desenvolvido aqui, olha, saí dele, fiz o desenvolvimento algébrico, cheguei até aqui, fiz a substituição dos valores, fiz os cálculos aqui das frações, tanto a soma, a divisão, a multiplicação, e cheguei que o resultado é 14. Então, por causa disso, a resposta é a letra C, número 14, tá? Mas essa solução, como eu disse, já tem na internet. Eu queria fazer a resolução disso aqui, explicando para vocês os conceitos de soma de fração, multiplicação de fração. Nós vimos aqui soma de fração, multiplicação de fração, a divisão de fração, potenciação de fração e principalmente aqui na soma de fração, explicando para vocês o que é número primo, o que é o MMC e como você faz a decomposição em fatores primos, que vimos aqui nessa folha aqui, né? Nós precisamos fazer aqui. Se você se confiar só que você pode fazer a multiplicação dos denominadores para encontrar o valor, veja quanto daria isso aqui, olha. 9 vezes 4 dá 36, seria 36 vezes 36. Esse seria o resultado que você encontraria na multiplicação. Em alguns casos, você faz a multiplicação, como fizemos aqui no início. Em outros casos, você vai precisar encontrar o MMC. E hoje, como eu ensinei para vocês, se você não sabia, agora você já está apto a resolver uma questão sobre frações como essa aqui da UBMEP. Você tanto sabe fazer a hora da multiplicação, como você sabe fazer a hora da decomposição. E com isso não se enrola mais e não perde mais ponto, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um okzinho aí. Se quiser ver mais aulas como essa no canal, é só se inscrever. E vejo vocês... Já me engasgando. E vejo vocês na próxima aula. Tá ok? Abraço.